Olá, amigos do Nena Rádio em Pauta, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a live um pouquinho diferente, de um lugar diferente, mas o mais importante é que a gente vai falar sobre a ressonância magnética do nervo óptico, o que você não pode perder na análise das neurites ópticas, das alterações que estão relacionadas às doenças inflamatórias e desmielinizantes. Então o exame tem que ser bem feito, bem direcionado e tem que ficar bem claro para o médico que está pedindo se aquilo ali pode ser realmente uma neurite. E, além disso, será que a gente consegue, com algum dado da ressonância magnética, sugerir a etiologia daquela neurite? Será que é esclerose múltipla? Será que a neurite óptica está relacionada à neuromielite, à doença do MOG? Então, são sobre esses achados e sobre essas peculiaridades que a gente vai conversar nessa live de agora. Seja muito bem-vindo a todo mundo que está entrando. Quem está vendo isso gravado depois no YouTube, seja muito bem-vindo também. Então, o nosso objetivo aqui hoje vai ser tirar todas essas dúvidas. Eu já deixei minha caixinha de perguntas aberta, já tenho umas perguntinhas lá. Já deixei de ontem também aberto, então a gente tem bastante coisas para falar, bastante temas bem interessantes. E você que está entrando aí agora, já aproveita e compartilha. Se você não compartilhou o post, quem pode ter interesse de entrar, clica nessa setinha que está aqui embaixo, envia para o amigo, envia para alguém que está interessado também em aprender sobre neurite óptica dentro da avaliação da ressonância magnética. O pessoal que já está passando aqui, está sempre comentando aqui, seja todo mundo muito bem-vindo. Muito bom ter vocês por aqui. Hoje a gente vai fazer uma live um pouquinho mais rapidinha, mas eu trouxe umas imagens bem interessantes para a gente ver, para discutir esses principais aspectos. Então, a dúvida sempre qual é? O paciente teve uma alteração visual e ele vai ter essa suspeita da neurite óptica, né? Muitas vezes ele vai ser avaliado na emergência, pode não ter um neurooftalmo disponível, pode nem ter um oftalmo ou até mesmo um neurologista disponível para conseguir fazer uma avaliação de fundo de olho. Então ele pode ter edema de papila, lembrar que não é papiledema, isso a gente já aprendeu lá na outra live, que papiledema é quando tem uma alteração bem específica de hipertensão intracraniana. Ele pode ter um borramento da papila, vai ter essa alteração visual. E ontem a gente fez uma live muito legal no Clube do Nervo, que foi organizado pelo professor Osvaldo, falando sobre todos os aspectos da neurite óptica, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista radiológico. Eu super recomendo a vocês que assistam, foi no Clube do Nervo. Mas a gente não vai falar muito de clínica aqui, mas eu vou falar o que eu aprendi um pouquinho ontem. A alteração visual, essa turbação visual, vai ser a principal alteração que vai levar a gente a pensar a análise clínica, né? Tem uma série de outros dados que a gente tem que ser avaliados, a gente não vai se aprofundar aqui nisso, mas uma alteração importante também é a alteração de cor, de identificação de cor, isso é bem sugestivo da neurite. E um ponto super importante da gente falar é qual é a diferença da neurite para a neuropatia, porque cada vez mais tem se discutido o que é o NOIA, aquelas alterações isquêmicas, as neuropatias isquêmicas, podem ser arteríticas ou não, mas que são um grande diagnóstico diferencial também de perda de visão com esse caráter mais súbito, principalmente indolor na NOIA, né? Sem aquela conotação de dor como dói na neurite inflamatória quando você mobiliza o olho. Então é importante fazer esse diagnóstico diferencial, porque um vai levar uma investigação totalmente diferente da outra. Cleiton falando aqui, agora eu vivo fora do normal, totalmente fora do normal. Eu estou na clínica, não consegui ir na sala de reunião. Me escondi aqui numa cabine, cabine de paciente, eu e o espelho aqui, por isso que eu tô trancadinha sem máscara, pra gente conseguir não perder esse momento aqui. Eu não quero deixar de fazer essas lives para vocês toda semana. Então, nossos dois grandes diagnósticos diferenciais, o RH Conte quer fazer uma pergunta, pode colocar aqui e eu vou respondendo aqui ao longo do meu discurso, tô falando aqui. O PV Alves, aí vocês não põem o primeiro nome, eu fico sem saber. Tá sempre aqui também, tá sempre curtindo, sempre mandando conteúdo, sempre me mandando direct. Muito bom ter vocês todos aqui. E eu não quero perder esse nosso contato aqui de toda terça-feira, ou quarta-feira, semana que vem vai ser quarta-feira. Mas eu não quero perder esse nosso contato aqui semanal, esse nosso bate-ponto aqui, finzinho de plantão. Todo mundo cansado, mas a gente dá aquela relaxada, né? Agora vamos aprender um negócio diferente que é bem legal. Então, os nossos dois grandes pontos são fazer o diagnóstico diferencial entre neuropatia e entre neurite, que aí a gente está falando realmente das doenças inflamatórias e não das doenças isquêmicas. Não vamos falar de doença isquêmica hoje, vamos focar na doença inflamatória. Então, quando a gente fala em neurite, você vai pensar em três grandes diagnósticos diferenciais, tem que pensar esclerose múltipla,
NMO e a doença relacionada ao anticorpo anti-MOG, que é o que a gente chama de MOGAD, que é MOG Associated Disease. Então, neurites mais extensas, neurites mais complexas, bilaterais, que tem essa abertura bilateral, que é muito rápido e de um olho para o outro, a gente pensa que talvez não seja esclerose múltipla. Neurite com acometimento mais extenso, a gente também pensa que não devem ser esclerose múltipla. E aí a gente tem que partir para essa investigação obrigatoriamente, principalmente com o uso do anticorpo do NMO e do MOGAD. Pode ser que o anticorpo não venha positivo no primeiro momento, até se principalmente você fizer determinados métodos que não têm a sensibilidade ideal, ou mesmo que você já tenha feito algum exame, algum tipo de tratamento com corticoide, que normalmente é o que se faz, mas é importante a gente levantar essa hipótese. E com os dados da radiologia a gente consegue levantar a hipótese sim. Então, quem quiser já vai deixando sua pergunta aqui e eu vou falar de novo, o pessoal que está participando, clica lá na setinha, envia para alguém essa live para todo mundo vir participar e poder tirar suas dúvidas ao vivo. Então, várias pessoas me perguntaram, foi a primeira pergunta, que tipo de sequência aqui não pode faltar? Então, se você está aí do outro lado fazendo o exame, não só recebendo o exame, você precisa ter sequências de supressão de gordura, para a gente ver o líquido, para a gente ver o edema. Então, normalmente, para a órbita, a gente vai usar ou T2 com supressão de gordura ou sequência STIR. Qualquer uma das duas serve, qualquer uma das duas vai ver a mesma coisa, né? Toda aquela gordura que tem ali em volta, por trás do globo ocular, vai ser reduzida, né? Você apaga o sinal e a gente só vê o líquido brilhando. Então, isso são sequências importantes. Tem que ter o plano coronal, tem que ter o plano axial. Ah, mas eu vejo também fazendo um plano sagital. Muitas vezes a gente vê fazer sagital T2. Você pode até fazer, eu não uso de rotina. O sagital T2, você vai ver o comprimento do nervo óptico, né? Lembra que o sagital é aquele que a gente vê de lado? Então você vai ver todo o comprimento do nervo óptico dessa forma, mas ele tem que estar alinhado para o nervo óptico. Pelo amor de Deus, ninguém vai fazer um sagital picotado, que aí a gente também não vai ter utilidade nenhuma, tá? Eu acho que o coronal axial cobrem bem, desde que você também faça um axial alinhado para o nervo óptico, marcando direitinho, usando tanto coronal como sagital como ideal para marcação, ok? E tem que ter sequência pós-contraste. Na live da semana passada a gente falou sobre neurites em geral e uma coisa que não pode faltar para avaliação de neurite é contraste. Na neurite óptica não vai ser diferente. Muitas vezes a alteração de sinal no STIR ou no T2 vai ser muito tênue e o contraste vai te ajudar a pegar, principalmente se você tiver uma alteração mais aguda, tá? E ainda sem tratamento. Depois você faz o corticoide, o contraste pode captar muito pouco ou não ter mais captação. De qualquer forma, sempre vale a pena a gente fazer contraste. E na órbita, como a gente tem muita gordura, o ideal é que você faça sempre sequência com supressão de gordura pós-contraste, para você ter realmente certeza de que você está vendo a captação. Então, eu vou começar a compartilhar aqui a tela, vou mostrar umas fotinhos para você ir de tudo isso que eu estou falando, para não ficar nessa viagem louca aqui do que é o nervo, do que é o hipersinal, do que é o quê. Esses casos são todos da Radiopedia, se vocês acessarem, vai estar lá essas imagens. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Ó, repara que desse lado eu tô vendo bem pretinho, não tem nada nesse nervo óptico, ele é para ser pretinho, isso aqui é uma sequência STIR, então essa é aquela sequência que a gente apaga o sinal da gordura. E do outro lado a gente está vendo brilhar, hipersinal. Então é isso que a gente procura, o hipersinal na sequência STIR. Você vai me falar, poxa, Fernanda, tá difícil? Tá bem pequenininho, tá bem discreto, concordo com você. Para isso a gente tem que cada vez mais treinar o olho. E é óbvio, o paciente vai te dar toda a dica, porque ele vai falar que a alteração visual é a esquerda e não a direita. Então ele já vai te ajudar na orientação do exame. E aí fica a dica para quem for pedir o exame. Na hora que você falar suspeita de neurite óptica, coloca o lado. É a mesma coisa da paralisia facial. Paralisia facial, coloca o lado, porque ajuda a gente a guiar, principalmente quando a alteração for muito tênue, principalmente quando a gente tem que valorizar mínimas áreas com captação de contraste. Então a gente precisa saber qual é o lado que efetivamente está doente, qual é o lado da suspeita da neurite, combinado? E se você quiser avaliar neurite, solicite ressonância magnética da órbita. Não precisa solicitar ressonância magnética do crânio com avaliação de nervo óptico. Aí são 2 exames. Tá? Então é mais tempo, a gente não consegue fazer um protocolo completo de órbita. Se você quiser realmente avaliar o crânio, peça os 2. Vale sempre fazer logo uma ressonância de crânio para ver se existe uma doença inflamatória, né, do tipo esclerose múltipla ou de qualquer outra associada? Aí fica seu contexto. O paciente tem outros dados clínicos para isso? Você acha que realmente ele é um caso suspeito?
Muitas vezes ele é uma neurite que é bem típica de um ontimog, por exemplo. Ontem o caso lá foi exatamente uma neurite assim. Ele já faz o crânio, né? Porque acaba que, já vai fazer a óbito, então faz logo o crânio. Mas, por exemplo, não precisa partir, talvez, para uma investigação inicial de todo o neuroeixo, pedir coluna também cervical e dorsal para a gente avaliar a medula. Porque às vezes você faz exame demais para uma investigação que ainda não está naquele momento. Talvez seja só uma neurite, a gente vai ter que efetivamente acompanhar, tá? Uma vez que, se você tem uma neurite por NMO ou por antimog, e a gente sabe que existe mielite associada nesses quadros, mas é uma mielite extensa. Então, para que você vai procurar uma mielite extensa com ressonância num paciente que não tem clínica de mielite? Fica um pouco contraditório. Então, talvez valha a pena pedir o crânio, para você já adiantar o processo e tentar chegar a esse diagnóstico, né? Identificar essas lesões, principalmente quando for esclerose múltipla, que já tem aquele padrão de distribuição no espaço, que a gente sabe que precisa ter. Mas, se você realmente quer ver a órbita, peça um exame de órbita separado, combinado? Então, isso é importante a gente orientar como tem que ser feita essa solicitação para vocês terem a resposta da melhor maneira possível. Então, esse é um exemplo de uma neurite pequena. Por que é pequena? A gente só vai ver nesse corte aí no plano coronal, e você pode também botar no plano axial. O plano axial desse caso aí, eu achei ele bem difícil da gente ver, né? Quando a gente olha só no que a gente está vendo aqui, ó, olha como é difícil. Ele é um T2 sem supressão. Tá vendo? O nervo óptico tá ali pretinho, né? E tem aquela gordura em volta. Então, é o mesmo raciocínio do flare. Se você não apaga a luz, vai ficar mais difícil de ver o vagalume. É exatamente isso. Aí a gente fez um T2 normal, ou seja, não apagamos a luz da gordura, a gordura continua brilhando. Então fica mais difícil sim de ver pequenas alterações de sinal, tá? Aqui, ó, a gente está vendo até um alargamento de bainha. Isso tem que ser, não confundir isso, que pode ser reacionar ao processo inflamatório, com o alargamento de bainha que a gente vê também, por exemplo, relacionado à hipertensão intracraniana, tá? Então, não sai o diagnóstico errado, porque hipertensão intracraniana pode ter também alteração visual. Se isso não for bem identificado, o paciente é classificado como um tipo de diagnóstico, quando na verdade é um outro tipo. Então, eu achei muito tênue a alteração aí, acho que não dá pra ver. Isso é uma prova de que a sequência que não foi feita da maneira adequada, a gente vai perder o diagnóstico. Só dava pra ver realmente aquele foquinho no coronal, mas quando a gente põe o contraste, olha como fica bem mais fácil. Olha lá, pum! Aquele pontão, a gente tá vendo os dois pontinhos assim, né? E aquele pontão da esquerda aqui, bem brilhante, mostrando a captação de gadolínio. Então isso mostra a importância de se fazer o contraste, principalmente para quem ainda não está com o olho 100% treinado. Então, não deixem de fazer contraste. Não deixem de fazer sequência com supressão de gordura. Vai ser melhor para ver o brilho nas sequências T2 ou estilo T2 e vai ser melhor para ver o contraste na sequência T1 pós-contraste. Ok? Estou mostrando aqui para vocês um caso bem discreto. Isso era, segundo o relato deles, de uma esclerose múltipla associada. Então, de repente, nesse tipo de corte aqui no plano coronal, você já pode ver uma lesãozinha subcortical lá pegando fibrozinho U, ou uma lesãozinha perpendicular aos ventrículos, acometendo o corpo caloso. Isso já vai te ajudar no diagnóstico, por exemplo, se você não solicitar uma ressonância de crânio junto. Se, né, às vezes a hipótese diagnóstica principal não era esclerose múltipla, você não pediu crânio, e pode haver uma lesãozinha que vai te dar essa dica. Então é importante quem está fazendo o exame, quem está vendo o laudo, normalmente o órbita a gente manda um flare do crânio todo para ter uma ideia desse panorama de rotina. Mas é importante quem está dando esse laudo, quem está vendo esse exame, colocar que tem alterações que podem ser realmente características de esclerose múltipla e, portanto, prosseguir a investigação. Aí sim, de repente, já pedir todo um neuroeixo se a gente já tem uma lesão suspeita. Agora vamos ver um outro casinho aqui, ó, que vai ficar mais bonito, hein? Agora que todo mundo viu o STIR, vamos ver esse STIR aqui. De novo do lado esquerdo do problema. Do lado direito a gente está vendo uma bolinha bem pretinha, um halo branco, que é o líquor, e uma linhazinha preta, que é a meninge que circunda o nervo óptico. Então lembrar que a gente tem, o nervo óptico ele é como se fosse um prolongamento do sistema nervoso central para fora do cérebro. Então ele vai ser margeado por meninge também. Lembrar de que doenças meninges também podem levar à compressão
e certamente vai ter captação de contraste, né? Vamos olhar aqui o pós-contraste desse exame. Aqui está no plano axial. E deixa eu ver se eu consigo me trocar aqui de lugar. Sim, com sinal hiperintenso aqui do lado esquerdo, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar o T1, a captação, ó. Aqui de novo, é o mesmo exame, só que num outro corte. Por que eu trouxe isso aqui? Pelo menos garanta que a sequência está bem feita para alguém que possa tirar essa dúvida, tá? E aqui eu vou tentar voltar, vou mostrar um outro axial de um outro casinho aqui. Ah, esse ficou bom. Que a gente está vendo um nervo muito mais doente, muito mais exuberante. E o que está acontecendo nesse ponto aqui? Olha lá. A gente tem
que também tudo do lado esquerdo, foi coincidência, não é mais comum neurite do lado esquerdo, até onde eu sei, mas todos os casos aqui mostravam do lado esquerdo, a gente pode ter as mesmas alterações do direito, foi pura coincidência. Mas por que eu acho interessante a gente conversar especificamente sobre esse caso? Olha lá, eu tô vendo muita captação ali naquele nervo, no trajeto praticamente de todo o trajeto orbitário do nervo. Então eu venho, saio lá do globo ocular, aquela bolinha, ele todo capta até o momento que ele vai entrar no crânio, na porção pré-quiasmática do nervo. Então eu tenho uma neurite muito mais extensa, muito mais exuberante, com muito mais captação. Isso me leva a suspeitar de doenças que não estão relacionadas, de neurites que não são relacionadas à esclerose múltipla. O quadro é mais grave, a clínica é mais grave, a perda visual pode ser mais grave. Tudo pode ser mais grave, inclusive o padrão de imagem é muito mais exuberante, muito mais exacerbado. E aí, ó, quando a gente olha esse mesmo paciente no plano coronal, a gente está vendo que esse padrão de captação é bem diferente daquele padrão que a gente viu, que era um padrãozinho só em cima do nervo, bem pontual, bem onde a gente viu aquela areazinha de persinal. Agora eu estou vendo que eu tenho uma bolota central captando contraste, mas que eu tenho captação também, ó, na gordura em volta do nervo. Isso é o que a gente chama de perineurite, mostra que é um processo inflamatório muito mais grave, muito mais importante. E por ser mais grave e mais importante, a gente tem também a infiltração edematosa com o borramento e aumento da permeabilidade da gordura ali em volta. Então isso sinaliza que a gente tem que pensar em, principalmente, a neurite causada por NMO ou a neurite causada pelo anticorpo anti-MOG, pelo MOGAD, tá? Não estava dizendo o que é esse caso, mas esse caso pode ser perfeitamente o MOGAD, exatamente como a gente viu ontem. Nesses dois, e principalmente no MOGAD, o que pode acontecer também? Um realce daquela bainha meningia. Lembra que eu falei? Nervo, líquor, bainha. A bainha, ela pode ter um realce sim, porque a dura mata realce. Então, se você olhar lá no crânio em cima o padrão de realce, você pode ver igualzinho ali na bainha do nervo. Mas quando a gente vê uma linhazinha definindo esse realce, isso é bastante sugestivo de perineurite associada e a gente tem que enquadrar dentro desses dois principais diagnósticos diferenciais. Então, nessa foto aqui que está um pouquinho mais para trás do que a outra, ó, a gente vê bolinha, linha, que é a dura, e gordura em volta borrada, que é essa inflamação, que é a perineurite, como a gente chama. Então, um quadro clínico teoricamente mais grave, que tem que ser abordado, inclusive, com mais rapidez. Certo? No STIR, a gente vai ver esse mesmo padrão, muito mais borramento, infiltração líquida ali daquela região. Então, as sequências vão mostrar não só a alteração do nervo, mas também o padrão de realce. Quanto mais realce fora do aspecto de imagem. As alterações isquêmicas, elas ficam com essa cara? Provavelmente não, elas não vão ter esse realce tão importante, né? O quadro clínico é diferente, a faixa etária também é diferente, a gente tem que procurar outras causas. Uma das principais causas é arterite de célula temporal. Então você pode já olhar com carinho esse coronal que você faz aqui e ver se você vê algum espessamento de vaso aqui na região temporal. Você pode até pedir para o coronal chegar um pouquinho mais para trás para avaliar essa região. E sabe qual você ter aquele exame top, com aquele laudo de princesa, que vai conseguir resolver o problema do seu diagnóstico, confirmar o seu diagnóstico e resolver efetivamente o problema do paciente junto com você. Vai ser perfeito quando a gente tem essa junção, essa casadinha clínico
Marmelo sem glúten falando dor na nuca, dor em movimentar os olhos, baixa de visão. Primeiro começou do lado direito, depois do outro lado. Pode ser um sintoma. Eu sugiro que você procure ou um neuroftalmo disponível ou um neurologista para fazer essa avaliação. Quanto mais rápido o diagnóstico, muitas delas são, a gente vê, a gente encontra, né, sem efetivamente causar algum tipo de problema. Então, não são. Eu sempre falo que o ideal é que correlacione exatamente. Me perguntaram ontem também sobre ressonância na emergência. Super difícil, né? Até coloquei lá nos stories hoje. Super difícil de conseguir, não é um problema da radiologia, em geral é um problema dos hospitais, de convênio, de liberação, enfim, não depende muito da gente, acaba que às vezes tem que internar o paciente para conseguir fazer a ressonância, né? Mas se você vai internar para pulsar ou para tratar, já solicite e já prossiga com a investigação, principalmente na suspeita, né, de uma outra doença